Escolhido. Se este vídeo chegou até você, é porque existe uma pergunta que queima em sua alma. Por que aqueles que deveriam ser o seu refúgio se tornaram a sua maior fonte de dor? Porque a mesa da sua família muitas vezes parece um campo de batalha, onde suas palavras são distorcidas e seu chamado é desprezado. Se você se sente um estranho dentro da sua própria casa, saiba que você não está louco e que não está sozinho. A verdade que o céu quer te revelar hoje é que essa dor que você sente tem um nome, tem um propósito divino e, acima de tudo, tem uma solução na palavra de Deus. Você descobrirá por que ser um escolhido de Deus muitas vezes significa ser incompreendido e até rejeitado pela própria família. Você entenderá que este isolamento doloroso não é um sinal de abandono, mas uma evidência da sua separação para um propósito maior. Prepare-se, escolhido, pois esta mensagem transformará a sua perspectiva sobre cada lágrima derramada e cada palavra dura recebida. Pois o que parece uma ferida familiar pode ser o selo do seu chamado. Essa promessa de que sua dor familiar tem um propósito divino pode parecer difícil de aceitar, especialmente quando a ferida está aberta. Mas a jornada de um escolhido é marcada por verdades que desafiam a lógica humana. Deus muitas vezes nos separa daquilo que nos é mais familiar, para nos levar a um nível de dependência e intimidade com Ele que não conheceríamos de outra forma. E se eu te dissesse que essa rejeição que você sente dentro de casa é a prova do seu chamado e não da sua falha, e que Deus está usando essa situação para te forjar como um guerreiro que não depende da aprovação de mais ninguém, a não ser a dele. Antes de continuarmos a explorar a base bíblica para isso, eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé. Pare o vídeo por um instante e escreva nos comentários: Senhor, cura a minha família e cumpre o teu propósito em mim. Essa declaração de fé que você fez nos comentários escolhido nos leva a uma das declarações mais difíceis e chocantes de Jesus. Em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, ele diz: Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Estas palavras parecem contradizer tudo o que sabemos sobre Jesus, o príncipe da paz. Mas o que ele está revelando aqui é uma verdade espiritual profunda sobre a natureza do seu chamado na vida de um escolhido. A espada que Jesus traz não é uma arma de violência física, mas a espada da verdade da palavra de Deus, que tem o poder de dividir e separar. Ela separa a luz das trevas, a verdade da mentira e o reino de Deus dos valores deste mundo. Quando um escolhido decide seguir a Cristo de todo o coração, ele traz essa espada da verdade para dentro de sua casa. E se os membros da família ainda vivem segundo os valores do mundo, o conflito é inevitável. A sua nova paixão por Deus pode ser vista como fanatismo, a sua nova santidade como julgamento e a sua nova paz como distanciamento. E batalha na família de um escolhido raramente é sobre questões pessoais. É um choque de reinos, o reino da luz colidindo com o reino das trevas no ambiente mais íntimo que existe. Se a espada da verdade de Cristo gera divisão, a história nos mostra que o primeiro lugar onde essa divisão acontece é frequentemente dentro da nossa própria casa. A Bíblia está repleta de exemplos de escolhidos que foram rejeitados primeiro por sua própria família. A história de José é o arquétipo desta dor. Ele era um jovem que recebeu de Deus sonhos proféticos, uma revelação do propósito divino para a sua vida. Mas quando ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos, a reação não foi de alegria ou apoio, mas de profunda inveja e ódio. Os próprios irmãos de José, que compartilhavam o mesmo sangue e a mesma herança.
Não suportaram o fato de que Deus havia escolhido José para um propósito especial. A Bíblia diz, em Gênesis 37, que eles o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. O chamado de Deus sobre a vida de José o separou de seus irmãos e o marcou como diferente. E essa diferença gerou uma perseguição que culminou em sua venda como escravo. A lição para você, escolhido, é que muitas vezes a sua unção e o seu propósito serão o gatilho para a inveja e a incompreensão daqueles que estão mais próximos de você. Eles podem não entender o seu zelo, a sua paixão por Deus ou as coisas que o Espírito Santo está te revelando, e essa falta de entendimento pode se manifestar como crítica, zombaria ou rejeição. Mas saiba que você não está sozinho. O próprio José trilhou este caminho doloroso. A história de José nos revela a dor da rejeição familiar. Mas qual é a causa espiritual por trás deste conflito? Porque a nossa nova identidade em Cristo muitas vezes gera atrito em vez de paz. A palavra de Deus nos ensina que o problema não é pessoal, é espiritual. O escolhido começa a operar na frequência do reino de Deus, enquanto os membros da família, que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, continuam operando na frequência do reino deste mundo. E esses dois reinos estão em oposição direta. Quando você escolhe perdoar, em um ambiente onde todos guardam mágoa, a sua atitude expõe a escuridão deles. Quando você escolhe a santidade, em meio a conversas de imoralidade, a sua pureza gera desconforto. A sua nova vida em Cristo funciona como uma luz que ilumina as áreas de trevas na vida daqueles ao seu redor. E a reação natural das trevas é tentar apagar a luz. Para entendermos este processo de separação e decisão, podemos olhar para a palavra grega crisis, se pronuncia crisis. Crisis significa julgamento, decisão ou ponto de separação. A presença de um escolhido fervoroso em uma família muitas vezes força uma crise espiritual, um momento de decisão. As pessoas ao redor são confrontadas pela luz e precisam escolher, ou elas se rendem à mesma luz ou a rejeitam. E muitas vezes a rejeição a Cristo se manifesta como uma rejeição pessoal a você. Se a rejeição de José por seus irmãos nos mostra o poder destrutivo da inveja, o Novo Testamento nos dá um exemplo ainda mais chocante e consolador, o da própria família de Jesus. Nós tendemos a idealizar a família de Jesus, mas os evangelhos nos mostram que nem mesmo eles entenderam o seu chamado no início. A incompreensão era tão grande que, em Marcos, capítulo 3, versículo 21, quando a multidão se apertava ao redor de Jesus, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Pense na profundidade desta cena. A própria família de Jesus o acusou de estar louco. Eles não conseguiam compreender a sua missão, a sua autoridade e o seu poder, porque estavam olhando para ele com olhos puramente humanos, vendo apenas o carpinteiro de Nazaré com quem haviam crescido. Em outra passagem, em João, capítulo 7, seus próprios irmãos o desafiaram com ironia para que ele fosse para a Judéia e mostrasse seus milagres, pois nem seus irmãos criam nele. A lição para você, escolhido, é que se o próprio Filho de Deus foi incompreendido, zombado e rejeitado por sua própria família, nós não devemos nos surpreender quando passamos pela mesma experiência. Esta dor não é um sinal de que há algo errado com você, mas a confirmação de que você está caminhando nas pegadas do Mestre. Se até Jesus foi incompreendido por sua família, fica claro que essa dor faz parte da jornada do escolhido. Mas qual é o propósito divino por trás de uma provação tão íntima e dolorosa? A palavra de Deus nos ensina que Deus permite essa ferida familiar para nos levar a um nível de dependência exclusiva nele que não alcançaríamos de outra forma. Muitas vezes,
A nossa fonte de identidade, segurança e aprovação está em nossa família. E Deus, em seu amor zeloso, precisa nos desconectar dessas fontes terrenas para que Ele se torne a nossa única fonte. O sofrimento familiar nos força a correr para os braços do Pai, de uma maneira que a prosperidade e a aceitação nunca fariam. É na solidão do nosso quarto, após uma discussão dolorosa, que aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza. É na ausência do apoio humano que descobrimos a suficiência do apoio divino. Deus não está destruindo a sua família. Ele está destruindo a sua dependência dela, para que o seu relacionamento com Ele se torne o fundamento inabalável da sua vida. É um processo doloroso, mas que produz um fruto de força e intimidade com Deus que te sustentará em todas as outras batalhas da vida. A lição para você, escolhido, é que a sua maior crise pode ser a porta para a sua maior promoção espiritual. Se Deus permite essa provação para nos levar a uma dependência exclusiva nele, qual é a nossa arma espiritual para lutarmos esta batalha familiar? A nossa reação natural à rejeição e à crítica é nos defendermos, argumentarmos ou pagarmos com a mesma moeda, devolvendo palavras duras e guardando ressentimento. Mas a palavra de Deus nos chama para uma estratégia de guerra completamente oposta à lógica humana. Em Romanos, capítulo 12, versículo 14, Paulo nos dá o comando: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esta é uma das armas mais poderosas e difíceis de usar do arsenal de um escolhido. Abençoar aqueles que nos ferem é um ato sobrenatural que quebra o ciclo de maldição e libera o poder de Deus na situação. Para entendermos a profundidade disso, podemos olhar para a palavra hebraica barak, se pronuncia barak. Barak significa abençoar, mas sua raiz também pode significar ajoelhar-se. A verdadeira bênção nasce de um coração que se ajoelha diante de Deus antes de falar. Quando escolhemos abençoar nossa família, em vez de amaldiçoá-la com nossas palavras e pensamentos, nós estamos nos alinhando com o coração de Deus, que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Como Jesus nos ensinou, esta atitude de Barak, de abençoar, não apenas nos protege da amargura, mas também libera a mão de Deus para trabalhar no coração daqueles que nos perseguem, de uma forma que a nossa briga e a nossa contenda jamais conseguiriam. Agora que entendemos a causa, o propósito e a arma para a batalha familiar, a conclusão se torna clara. O sofrimento que você enfrenta em sua própria casa não é um sinal de que você é o problema, mas a confirmação de que você foi escolhido para ser a solução. Deus permitiu essa ferida não para te destruir, mas para te transformar em um agente de cura e restauração para a sua própria linhagem. A jornada do escolhido muitas vezes segue o padrão de José. Ele foi rejeitado e vendido por seus irmãos, mas no final se tornou o governador do Egito e o instrumento de salvação para a mesma família que o feriu. A sua dor te deu uma compreensão e uma compaixão que você não teria de outra forma. E Deus usará essa experiência para te dar autoridade para quebrar ciclos de amargura em sua família. Não despreze a sua dor. Escolhido, ela está te qualificando. O mesmo Deus que esteve com José no poço e na prisão, e que esteve com Jesus quando seus próprios irmãos não criam nele, é o mesmo Deus que está contigo agora, fortalecendo o seu coração e te preparando para ser a resposta para a oração que você mesmo tem feito por sua família. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a ser uma vítima da dor familiar, mas anseia por ser um agente de cura. Você recebeu hoje a revelação de que a sua luta tem um propósito, o de te forjar na dependência de Deus e te capacitar para abençoar a sua própria casa.
A sua jornada de cura e restauração familiar começa agora, com a decisão de parar de lutar com armas carnais e começar a usar as armas do Espírito, a bênção, o perdão e o amor. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma declarando ao mundo espiritual que você escolhe o caminho de Deus para a sua família. Por isso, se você decidiu hoje ser um agente de cura em sua casa, comente com o número da perfeição de Deus. Digite o número 7 nos comentários como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te fortaleceu, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão sofrendo com feridas familiares. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa parar de amaldiçoar e começar a abençoar sua família. E se você quer continuar sendo treinado na arte da guerra espiritual, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas estratégias.